Nossa, você viu o último gente que aconteceu? Perdemos quase tudo lá em casa. A água entrou até no meu quarto. Acabou com meus livros. As coisas. Pois é. O professor Jerônimo falou que isso acontece devido à falta de planejamento nas construções das cidades. Quando chove, a água penetra no solo. E elas vão, como as ruas são asfaltadas, elas vão para os rios e isso causa muita enchente. O professor falou que o homem que alterou o ciclo das águas, nas grandes cidades, o correto seria que as águas das ruas infiltrassem nos solos e abastecessem os lençóis freáticos, que alimentam os rios. Assim os rios ficariam cheios o ano todo e até diminuiria a falta de água que vem ocorrendo em alguns estados. Mas o que a gente pode fazer para diminuir a interferência humana no ciclo da água nas regiões mais urbanizadas? Vamos pensar no que o professor disse. Quando chove, a água escoa rapidamente enchendo os rios. O correto seria escoar bem lentamente, infiltrando o solo e abastecendo os lençóis. Isso, não é? É verdade. Ela também tinha... vocês lembram daquela aula sobre o aproveitamento da água da chuva no Nordeste? Sim. Também teve uma aula do tratamento doméstico do esgoto, que o professor falou. Então, lembra que ele juntou os dois desenhos e disse que poderia resolver o problema da água nas grandes cidades? Como diminuir a interferência humana no ciclo da água? As grandes metrópoles vêm causando alterações no ciclo da água ao longo dos anos, e isso vem afetando os mananciais que as abastecem. Exemplo disso é a Grande São Paulo, que atualmente tem sofrido com a escassez de água. O que podemos fazer para diminuir essa interferência no ciclo da água nas grandes regiões urbanizadas? Nosso trabalho pretende estimular o uso da água das chuvas para minimizar esse impacto ambiental. A proposta seria captar a água das chuvas que caem durante o ano, usá-la e devolvê-la ao solo, após passar por tratamento adequado, para que ela possa seguir seu fluxo natural, abastecendo os lençóis freáticos da região, mantendo assim os rios cheios durante todo o ano. A adoção dessa prática em larga escala também minimizaria as enchentes que ocorrem durante os períodos chuvosos. Funcionamento: a água da chuva cai no telhado da casa e é coletada pela calha. Da calha, ela segue para o reservatório de água, onde é filtrada e posteriormente bombeada para a caixa d'água, de onde será distribuída para a casa. Tal procedimento atende todos os parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da norma NBR 15.527, que apresenta os requisitos para aproveitamento de água da chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. Após ser usada na casa, a água segue pela tubulação de esgoto até a fossa séptica, onde permanece por tempo suficiente para tratamento anaeróbio, através de bactérias presentes no esgoto doméstico. Da fossa séptica, a água ainda passa por 2 filtros anaeróbios, onde também sofrerá a ação de bactérias anaeróbias, para a purificação da água. Tal procedimento atende todos os parâmetros estabelecidos pelas normas NBR 7.229 e NBR 13.969. Do filtro anaeróbio, o esgoto segue para o sumidouro, cujo fundo não possui laje, e deve estar a pelo menos 1,5 metros do lençol freático. No sumidouro, a água é absorvida lentamente pela terra. Este deve estar situado a uma distância de 15 metros do poço de água, se existente. Essa medida fosse adotada em grande escala, pode resolver grande parte do problema. Né? Seria muito eficaz. Com certeza. Então, se nós dessemos voz ao professor, o que ele disse? Como assim? Divulgando a ideia dele na internet. Facebook, Twitter, YouTube. Isso, realmente. É mesmo, se essas técnicas fossem adotadas, poderia diminuir as enchentes e as escassez de água nas grandes cidades. E você, Samuel, não perderia seus livros novamente e as enchentes iriam diminuir muito, né?
Perdi quase todos os meus filhos únicos, sobrou Felicinho, mas tudo bem. Mas muito bom essa ideia. Vamos apresentar uma solução prática e de baixo custo para resolver a questão da água nas grandes cidades. E é lógico que iria ajudar na conta de todo mundo. Então vamos gravar um vídeo explicando o que o professor ensinou depois na rede. Ensinou o quê? Ensinou que se capitalizar a água da chuva, que cai durante o ano, usar e devolver logo ao solo, após passar por um tratamento adequado, claro, os lençóis freáticos da região seriam abastecidos e os rios ficariam cheios o ano inteiro. A enchente ia diminuir, né? As enchentes também diminuiriam, pois a água deixaria de escorrer pelas ruas e infiltraria no solo. Gostei, mas nós não temos condições de colocar essa ideia em prática. Então vamos fazer isso? Já sei, podemos pedir a ajuda do professor Jerônimo, ele vai gostar. Você se lembra que ele falou que temos que usar o que aprendemos para melhorar o mundo? Pois é, ele nos ensinou sobre o ciclo da água. Legal, vamos mandar uma mensagem para o professor. Ih, ferrou, ele só tem e-mail, nós não temos e-mail. Eu tenho um e-mail. Fala que a gente vai escrever. Deixa eu ver. Peraí. Não deixa cair, viu? Tô caro. Peraí. Deixa eu ir aqui pra gente olhar. Então tá, vamos escrever. Posso escrever? Pode. Professor, estávamos falando sobre a enchente que aconteceu em minha casa, Samar. E lembramos das aulas sobre o ciclo da água. E estamos querendo divulgar aquela ideia que nos deu de como minimizar esse problema. Pensamos em gravar um vídeo sobre o assunto e postar nas redes, tipo Facebook, Twitter e YouTube. E vamos fazer ele bombar. Assim, quem sabe as autoridades não dariam importância a esta técnica. O senhor pode nos ajudar? Aguardar o seu retorno. Tá bom assim? Tá. Vou mandar. Perfeito. Daqui a pouco ele responde. Ele sempre fica. Depois fala com os jovens que são. Fica jogando pinto com esse Eu ia poder se conectar. Peraí. E aí, ele respondeu. Mas que tanta norma, não é à toa que a esposa dele chama norma. Vem aí, vai. Vou ler. Que boa ideia, parabéns. A primeira ação que deve tomar é pesquisar mais sobre o assunto. Será que existe alguma norma que regulamenta o uso das águas das chuvas? Para que a água da chuva pode ser usada? Podemos tomar a água da chuva? Será que existe alguma norma que regulamenta o lançamento de gotas no solo? Também vou precisar sobre o assunto. Depois podemos discutir uma aula. Atenciosamente, professor Jerônimo. Normas. Pesquisamos sobre o assunto e descobrimos que essas técnicas já são antigas e são empregadas em vários países, inclusive no Brasil, mas são empregadas separadamente. No caso, usa-se na coleta das águas, das chuvas e no tratamento de esgoto doméstico. O que queremos fazer é unir as duas coisas. Como você mostrou em uma das suas aulas, aquele desenho que você fez no quadro, fotografou, tá lembrado? Então, esse é o nosso trabalho. Gente, eu vi aqui também vocês mandaram para mim, realmente interessante a ideia, não é? Porque o que acontece? A gente explica isso em sala de aula, mas fica por ali mesmo. Então a gente tem que colocar, né, o conteúdo que aprende em sala de aula para o bem da humanidade. Então é isso que vocês têm que fazer mesmo. Gostei muito da ideia, não é? E se vocês conseguirem fazer isso, essas técnicas elas podem resolver o problema da escassez de água, né, em algumas regiões e até mesmo a questão da enchente. Por quê? Porque aí você está coletando a água da chuva, né, a água bate lá no telhado, vai coletar, cai na calha, vai para o reservatório, depois as pessoas vão usar essa água. Existe um estudo que fala que o ser humano usa, em média, mais ou menos 120 litros de água por dia. Desses 120 litros de água que a gente usa por dia, 40% não é água potável. E essa água que não é potável, ela pode ser a água da chuva. Então dá para a gente usar muita coisa. Tá? E aí depois que você usa essa água, então o que vai acontecer? Ela vai ser tratada, né, na fossa séptica. E daí ela retorna para o solo, abastecendo os lençóis freáticos, né? E esses lençóis freáticos vão alimentar o quê? Os rios, não é isso?
Vão limitar os rios, então os rios vão ficar o quê? Cheios o ano todo, né? Então, isso, então a coisa fica legal mesmo. Vamos ver se a gente faz isso. Então o que a gente precisa fazer? Vamos pegar os meninos, né? Já que eles gostam mais de fazer as coisas, vamos fazer uma maquete com eles para explicar como que funciona o sistema. E aí vocês vão gravar o vídeo que vocês estão querendo, né? E colocar esse vídeo na internet, né? Se divulga aí, quem sabe, não é não? Valeu? Então beleza. Bom trabalho para vocês então. Falou? Beleza. Nosso trabalho é de conscientização. Pretendemos divulgar a ideia para que as construtoras e prefeituras a coloquem em prática. É isso. Realmente. Só faltou mais sexo aqui com nós. Tem que segurar na... Aí ele entra lá dentro da casa e sai fora, nem olhar pegar assim desse Por causa que esse cano aqui, se ele tivesse conectado com o outro, aí daqui a descer, aí aqui, subir lá, ia subir e cair. A cair entrando aqui, entrando aqui. Não precisa de muita gente. Cuidado. Você coisa de negócio de slime? Nossa! Nossa, só não sentido. Não, assim, vai pra baixo, não vou colocar nada. Acho que é a mesma coisa que parece. Você vai passar por lá. Devido às férias do meio do ano, a maquete ficará pronta em julho quando retornarem às aulas.